Prontinho, vamos dar início então a mais um curso do Clube de Psicologia Complexa de Franca. Quem não me conhece, eu sou Micael Meneghetti, psicólogo, analista junguiano, neuropsicólogo, pai da Sofia e da Luna, marido da Michele, e vamos lá. Então, como atender na abordagem junguiana? Que pergunta, hein? E que tarefa? Por muito tempo eu achei que não fosse possível, mas, principalmente na época de estudante, de formação, parecia que era algo assim que sempre estava ali na frente, mas que eu nunca alcançava, né? Então, uma sensação de ser um método intuitivo, e aí eu preciso me desenvolver enquanto, sei lá, algum poder super especial para adquirir aí, para conseguir atender na verdade. Fiz, né, o passo a passo clássico para quem é psicólogo, que é fazer supervisão, participar de grupo de estudo e depois fazer uma formação clássica, né, uma pós-graduação. Então, eu me formei em 2009 na Unifran, mas comecei a estudar Jung em 2006, 2007, em grupos de estudos, né? E eu conheci o Jung no finalzinho do segundo ano de faculdade, teorias da personalidade, quando o professor falou, era final de ano, a última aula, ele despedindo, falou, gente, boas férias, ano que vem a gente vai voltar com a parte 2 da teorias da personalidade, a gente vai estudar Jung e o inconsciente coletivo. Na hora que ele falou inconsciente coletivo, alguma chave virou aqui, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, entrar na internet e pesquisar, e nunca mais parei. E aí, logo no ano seguinte, já entrei num grupo de estudos, participava das aulas fazendo trabalho, fazia o meu trabalho dos colegas, porque muita gente não estava interessada em Jung, eu aproveitava a oportunidade e fazia. Então foi assim que eu comecei nesse mundo de Jung. Aqui. E aí, esse cara aqui, lá da faculdade, 2006, 2007, assim que ele começou a estudar, a ver, né, essas coisas de Jung, ele já nasceu ali, já tinha uns indícios de um sonho de passar isso para frente, de divulgar, porque eu achava genial, eu achava, poxa, o sujeito falou de tudo. Se você for ver, o Jung já comentou, já estudou, já sobre todo tipo de assunto. E aí eu achava isso, né, sensacional e, né, queria passar para frente, queria ter pessoas para conversar. E aí tinha o pessoal do grupo de estudo, mas o grupo de estudo se encontrava uma vez na semana e era encontro presencial, não tinha essas coisas de internet, né? Isso aí veio depois da pandemia, né? Mas antes a gente se encontrava pessoalmente, a gente via outro ser humano, tete a tete, né? E aí tinha que esperar uma semana, e aí chegava, o pessoal tinha horário para entrar, para sair, então ficava uma coisa assim meio, tá rolando, mas faltava, né? E aí fui atrás de formações e tal, e aí começou um certo descontentamento com as minhas pesquisas, porque as formações são elitistas demais. Não sei se vocês já procuraram saber, já foram atrás de curso, pós-graduação. E aí isso já começou a me incomodar um pouco.
pelo fato de ser estudante, não ter, né, condições de acessar esse mundo, mas também, assim, pensando nas pessoas. Poxa, isso aqui vai ficar circunscrito a nós, a gente não vai divulgar, a gente não vai passar para frente, nos envolver, né, as ideias de Jung. Então, começou esse descontentamento, mesmo assim fui fazer a formação, porque é isso que a gente aprende, né? Faz supervisão, faz grupo de estudo, análise, né? A Santíssima Trindade eu chamo, né? Fazer terapia, fazer supervisão e fazer grupo de estudo. E aí, já não mais cabendo no grupo que eu participava, eu comecei a minha formação em psicologia, especialização em psicologia junguiana, em 2012. Antes eu fiz uma outra especialização em psicologia hospitalar no HC de São Paulo. Trabalhei lá no hospital 1 ano e fiquei muito descontente com o que eu vi. Aí é uma experiência, né, pessoal, de como eu fiz Unifran, eu queria, ficou aquele gostinho de eu quero fazer uma coisa pública. Eu preciso passar numa formação pública. Aí, como eu gostava de hospital, eu pus na minha cabeça que eu faria, né, a especialização no Hospital das Clínicas, que é só o maior hospital da América Latina. Na época, lá passava, para quem é de Franca, 35 mil pessoas por dia, que é o equivalente ao bairro do Leporaço aqui, que é um dos maiores bairros da cidade. Então, por dia, 35 mil pacientes. Eu quero estar nesse lugar. Eu consegui entrar e aí veio minha decepção. Né? Imagina, você entrar num lugar que você sempre quis, conhecer as pessoas que escreveram os livros que você estudou na faculdade. A galera que tinha feito, publicado os livros, estava lá, os pesquisadores. E por que decepção? Porque elas não são aquelas pessoas dos livros. Pessoas, uma qualidade assim de ser humano questionável. E isso foi me marcando, me entristecendo. E aí um dia eu fui numa aula de um curso lá do IGEP em São Paulo, aula inaugural do curso de Jung, e retomei, assim, a alma voltou para o lugar. E aí é esse o lugar que eu quero estar. Então já me inscrevi logo em seguida, por isso que eu comecei em 2012 e fui até 2014. Então esse cara aqui, que tinha esse sonho, virou esse aqui, e quando fez a graduação, publicou. Esse é meu TCC, não sei se dá para ver aí, o título está meio pequeno, que é A Sombra na Contemporaneidade, o lado oculto do discurso politicamente correto. Então, essa foi minha pesquisa em Jung, na minha formação, porque na época, né, 2012, 14 ali, estava no auge aquele programa CQC, tinha os shows de stand-up estavam, né, também no auge, assim, os comediantes surgindo, né, se destacando aí na internet. E esse discurso começou a aparecer, né, do politicamente correto. Então, me interessou, eu fui, e essa foi a minha pesquisa. E aí, fiz a formação, me apaixonei de novo, a alma voltou para o lugar, e aquele, né, sonho inicial lá do estudante retomou e vamos dar seguimento. E aí, em 2015, no ano seguinte, eu voltei para Franca, comecei a trabalhar no Hospital do Coração, não tinha psicólogo na época, foi eu que instalei o serviço lá, trabalhei lá de 2012 a 2015, quando eu decido sair para focar 100% no consultório e
dar seguimento a esse sonho. Então, além dos atendimentos clínicos, tem o grupo de estudos, que hoje é o Clube de Psicologia Complexa, e supervisão. Então, comecei a dar supervisão para quem quer trabalhar na área. Então, essa é a minha jornada na psicologia. E aí, em 2015, eu fundo o grupo. Tem alguns membros até hoje presentes. A gente brinca que a gente está junto desde a Arca de Noé, estudando as obras junguianas. Então, aqui, só para... Fiz uma pesquisa recente. Isso aqui é um dos lugares que dá a formação clássica de analista que eu queria passar para vocês, né? Então, esse instituto exige que você pague anuidade, né, para participar, que é R$ 250. Você precisa fazer sessões individuais de análise com os membros de lá cadastrados. A sessão é R$ 400 cada, né? Então é a sessão. Você precisa fazer supervisão individual e precisa fazer supervisão em grupo, que é R$ 450 a hora. Aí, essa hora é rateado entre os participantes. É permitido no máximo 15 participantes por grupo. Então, se tiver a lotação máxima, esses 450 vira 26,66 para cada um. Mas há créditos. Então, é curso de extensão, né? São esses cursos a mais que você precisa fazer, que cada hora, 8 horas aulas é R$ 400. Então, esses são os valores. Quais são os requisitos mínimos? Você precisa ter 120 horas de supervisão em grupo. Então, isso dá o equivalente a R$ 3.200 só de supervisão em grupo. Você precisa ter o total de 16 créditos em curso de extensão. Então, isso somando dá 6.400. Então, é 3.200 mais os 6.000. Você precisa ter também, para se formar analista, 30 horas de supervisão individual, o que dá R$ 12.000. E você precisa ter 100 horas de análise individual, o que dá R$ 40.000. Então, não esquecendo da anuidade, que é 250, que aí é entre 3 anos e 5, então você vai ter que pagar 3 vezes, no mínimo 3 vezes de 250, se você for um bom aluno. Quanto dá tudo isso? Então, essa é a formação clássica em Jung. Essa é para você ter o título de analista junguiano oficial. Então, esse é algo que eu sempre discordei. Acho que o atendimento junguiano, ele é um atendimento de alma. Isso não significa, que vocês vão ver ao longo desses 3 meses, que não é fazer qualquer coisa. Então, a terapia junguiana, a psicoterapia como um todo, eu entendo ela como uma arte. Arte não significa fazer qualquer coisa. Então, um pintor não chega num quadro e faz qualquer coisa. Ele tem uma série de técnicas à disposição para o objetivo. Então, mesma coisa o nosso atendimento. Vocês vão aprender maneiras as técnicas que o Jung desenvolveu para que essas técnicas fiquem a serviço do atendimento, a serviço do encontro ali com o outro ser humano. Então, a formação clássica, no mínimo, R$ 62.350. Isso tirando, né, as viagens que você vai ter que fazer para São Paulo, porque vai ter que ter encontro presencial, um ou outro evento. Eu não coloquei aqui, mas os participantes eles precisam dar 24 horas de curso para o Instituto. Então, você vai ter que criar um curso e oferecer para os membros de lá.
Então, essa é um dos institutos que tem a formação. Então, no grupo que eu criei junto com a minha esposa, que também é analista junguiana, ela se formou antes de mim, ela tem especialização em dependências, abusos e compulsões, ela trabalhou em fazenda de recuperação por muito tempo, na abordagem junguiana também. Então, ela me ajudou a criar. E esses foram alguns cursos que a gente já fez no nosso grupo. Então, o primeiro, que é a introdução ao pensamento, que é aquela coisa mais básica, mais... para quem não conhece nada de Jung, então a gente começou lá em 2015 com os conceitos. Ao mesmo tempo, a gente foi estudando as obras junguianas. Então, a leitura do livro, então a gente lê semanalmente, se encontra virtualmente, lê a obra, discute caso, traz exemplos. A gente terminou recentemente a prática da psicoterapia e começou a abreação. Estudamos os deuses gregos e os padrões arquetípicos. Então, o que cada deus grego representa em termos de arquétipos. Trilogia tebana, que são os mitos de Édipo. Então, é a análise junguiana da questão edípica, que o Freud, quando adota o conceito de complexo de Édipo, que complexo vem de Jung, então é um conceito desenvolvido do Jung. Então, essa é a contribuição junguiana à psicanálise, né, o conceito de complexo. O Freud utiliza uma parte do mito de Édipo, que é o Édipo Rei. Só que o mito não termina aí. Existe a segunda parte, que é o Édipo em Colona, e depois Antígona. Então, é uma trilogia. Então, qual é a visão, né, junguiana desse, a gente aqui chama de arquétipo, né, um arquétipo de Édipo, que pode se complexar ou não, né, pode se tornar um complexo ou não. Fizemos também o curso de Reimaginando os Transtornos Psiquiátricos, que estão no DSM e no CID, à luz da psicologia junguiana. Então, a gente pega lá o diagnóstico e faz a leitura através do que o Jung propõe. História do desenvolvimento do sujeito, como que o sujeito foi visto ao longo da história. Esse Nana Nenê aí é uma leitura do folclore brasileiro. Eu faço uma análise de duas criaturas do folclore a partir da perspectiva junguiana e mostro que o folclore não está lá longe, lá no meio do mato. Ele nos visita quase que diariamente. A gente nem percebe. Reflexões junguianas sobre o suicídio. Então, no Setembro Amarelo, geralmente eu retomo esse tema. O que é, na abordagem junguiana, a questão do suicídio. E ano passado, retrasado, a gente fez a formação, né, o curso de como, o método de trabalhar com análise dos sonhos, que a gente vai ver nesse aqui, no quarto módulo. Então, isso sem cobrar dos integrantes R$62 mil. Então, mas eu quero fazer a formação. Tudo bem. Mas eu garanto para você que você fizer aqui com a gente e for fazer o curso lá, você não vai ficar para trás em nada. Você vai entender, você vai contribuir, você vai ter troca. Então é isso que a gente percebe nesses 10 anos já, né, 2015 até agora, 10 anos, que o pessoal que se forma consegue, além do atendimento clínico, participar dessas formações e sem ficar perdido, né? Inclusive, uma participante do clube pediu recentemente o certificado de horas de supervisão, porque ela vai fazer uma formação. Não é essa aqui, então não sei se é mais em conta ou se é mais caro. Mas ela está seguindo esse caminho. Ok? Qual que é o objetivo desse curso? Introduzir os conceitos fundamentais do método
psicoterapêutico junguiano, destacando a sua natureza artística. É isso que eu falei. Então, é uma arte, mas você não faz qualquer coisa. Você tem um aparato, você vai aprender aqui, para atender. Então, um vocabulário específico, que a gente já vai ver logo em seguida, e quais são os princípios basilares. O objetivo é tornar acessível o método de Jung sem ser simplista. Então, não é cobrar aqueles horrores, mas também não é fazer qualquer coisa. Ok? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, o método junguiano, ele é um método antinômico. Esse é o primeiro palavrão que vocês vão aprender. Vocês sabem o que é antinomia? Já ouviram falar? Não? Sim, mais ou menos. Primeira vez que vocês veem esse palavrão? Antinomias são aspectos que aparentemente são opostos, mas que se a gente olhar a fundo, a gente vai ver que são apenas aspectos diferentes de uma mesma coisa. Então, por exemplo, cara e coroa. Então, cara e coroa são aspectos diferentes de uma moeda. Num primeiro momento, a gente fala, pô, isso é diferente. Só que elas são constituintes da moeda. Se você tirar a cara, não tem moeda mais. É outra coisa. Então, é um método antinômico porque ele lida com a aparência dos opostos. Então, aquilo que aparece no discurso clínico, na queixa, na sessão, que aparentemente parece contraditório, a gente vai ver que não, são aspectos de uma mesma coisa. Uma outra antinomia, bem e mal. Não existe o bem sem o mal, assim como não há mal sem bem. Não tem como você anular uma coisa e ficar só com uma. Porque quando há a presença do bem, por exemplo, ele já carrega em si a sua oposição, a sua negação, que é o mal, e vice-versa. Então, em termos de qualidade, parece ser coisas diferentes, mas em termos de substância, um não existe sem o outro. Ok? Uma terceira antinomia ainda para fixar o conceito é professor-aluno. Essa é uma antinomia. Não tem como ter professor se não existir aluno. Não tem aluno se não tiver professor. Ah, mas e se a turma fosse de alunos forem professores? Ok. Quando eles estão na sala, eles são alunos. Então a relação é antinômica. Então, ele é um método, por trabalhar com as antinomias, ele é um método anti-intuitivo. Olha só. Ele não é intuitivo, ele é anti-intuitivo. Porque a gente vai lidar com as contradições. A gente vai entender qual é o papel das contradições. E não tentar eliminar, e não tentar ou ignorar. Então a gente vai lidar com a antinomia do jeito que ela é. Então, por isso que o método junguiano, ele é anti-intuitivo. Ele causa, às vezes, rusgas nos colegas, em outros profissionais, porque a gente é treinado a pensar através da lógica aristotélica, que é o princípio da razão, o princípio da identidade. O que é o princípio da identidade? A
é igual a A. A não pode ser B. Ou A é A, ou B é B. No nosso método, a gente vai ver que A e B podem acontecer. Tá, Micael? Ixi, já tá viajando. Calma que nem começou. A gente vai viajar mais ainda. Onde que isso acontece? Onde que A é igual a B e não tem problema nenhum? E você fica assim de boas? No sonho, por exemplo. Você sonha, existem duas coisas contraditórias ali, e no sonho tá tudo certo. A hora que você acorda, que você fala assim, tem alguma coisa errada, não é bem assim, você fica incomodado e tal. Então, a estrutura da realidade, ela é limitada. Então, esse celular, você vê esse lado dele e não esse. Agora que você está vendo as costas dele, você não vê a frente. Você completa o outro lado na sua imaginação, na sua cabeça. Mas a estrutura da realidade, ela é limitada. Ou você vê a frente ou você vê as costas. Você pode sonhar que está vendo a frente e as costas ao mesmo tempo, e isso não é um problema. Ou ninguém nunca sonhou assim, ok? Então, é uma estrutura, é uma característica da psique. E isso vai aparecer nas queixas que a gente for ouvindo nos nossos atendimentos. Ou aqui ninguém nunca teve, por exemplo, a dúvida de eu caso ou eu compro uma bicicleta? Mas eu gosto da pessoa e não gosto ao mesmo tempo. Pode isso? Como assim? Ah, eu quero fazer e não quero ao mesmo tempo. Antinomias. Se a gente entende a psique como uma unidade fechada, a gente vai sempre cair numa rua sem saída. Ah, mas você quer ficar na relação? Quero. Mas você também quer sair? Quero. Ah, então sai. Não, mas eu quero ficar. Ah, mas se você ficar faz mal. Não é assim? Ou a pessoa fala uma coisa e na prática faz outra. Eu sempre uso esse exemplo, né? Você põe na sua cabeça que você vai emagrecer. E aí, segunda-feira, dia universal do início de toda dieta. Você começa. E aí você tem lá o seu plano de ação, de dieta. Você foi no nutricionista. Você já aproveitou o embalo, foi lá e contratou um personal trainer. E aí começa, segunda-feira. Você come de 3 em 3 horas. Você toma água o suficiente, né? Para o seu peso, para a sua altura. Faz o exercício regradinho, bonitinho. Chega à noite, na segunda-feira, e vence. Aí você vai lá, abre a geladeira e come aquele brigadeiro desse tamanho. Assim. Aí eu te pergunto, quem é que comeu? Aí você fala assim, eu. Não, tudo bem. Mas não foi você também que fez o exercício? Que tomou água? Que se dedicou? Ué, que o que se esforçou agora, né? Esse que comeu agora chutou o balde. Aí dá pane, né? Se a gente pensa assim. Aí vocês vão ver, né, no método que a gente vai, né, na metodologia, a gente vai entender isso como lados, como aspectos da personalidade. A gente vai aprender, né, a personificar. Então, é como se uma pessoa tivesse se esforçado e outra tivesse boicotado. O famoso, né, autossabotador. Quem é quem? Ok? Por isso que a gente precisa se acostumar e aprender, né? O
a antinomia. Então, existem aspectos que aparentemente são opostos na personalidade. Um que se esforça e faz dieta, o outro que chuta o balde. Ao mesmo tempo. Ok? Ok, aqui nosso primeiro palavrão, antinomia. Vamos para o segundo palavrão. O método junguiano, ele é dialético. Ah, essa palavra, safadinha, ela é problemática. Porque a dialética, assim como outros conceitos, quando a gente vai estudar um autor, a gente precisa se familiarizar com o vocabulário dele, desse autor. Então, dialética para Jung é uma coisa, para Aristóteles é outra coisa, para Platão é outra coisa, e para Hegel é outra coisa ainda. Então, às vezes a gente vem com uma bagagem, sei lá, estudou filosofia, estudou Hegel, dialética, aí vem aqui e importa. Não, a gente vai, né, destrinchar e o que é dialética para o Jung. Então, os antecedentes do Jung, em termos de dialética, remonta ao Heráclito pré-socrático e ao Sócrates. Então, ele é um método que se faz ao caminhar. Então, não é fazer qualquer coisa. Não é bate-papo, como diz, vou fazer terapia, você vai bater papo? Não. Tem uma estrutura que você não sabe aonde vai dar, mas você vai caminhar estruturado. Eu brinco com os pacientes, eu nunca sei se a conversa vai terminar com você saindo bem daqui ou você vai pegar aquela cadeira e bater na minha cabeça. Então, o método dialético é esse, de eu não sei o que vai ser o final disso. Se é que vai ter final. Então, ele é um método que se faz ao caminhar. Então, ele é dialético nesse sentido. Ok? Então, Sócrates ia lá na antiga Atenas perguntando e, através da resposta, ele fazia outras perguntas. E aqui a gente usa o pressuposto do não saber. Diferente da psicanálise lacaniana, por exemplo, que é o pressuposto do saber. Então aqui o analista não sabe. Não sabe. E nós vamos treinar isso. Vou dar um exemplo. Uma paciente que eu atendi uma vez, uma das queixas dela era parar de fumar. Aí, no final do ano, eu sempre tiro férias, em dezembro, retomo em janeiro. Primeira sessão de janeiro, ela vem toda feliz e fala assim: tem uma boa notícia para te dar. Faz um tempão que eu não fumo. Na minha cabeça, eu já comecei a fazer conta. Será que é esse tempo que a gente ficou de férias e tal? Aí ela já emenda e fala assim: faz 2 horas. Então, o que é tempão para mim e o que é tempão para o outro? Então, o pressuposto do não saber é isso. Quando a pessoa chega e fala, eu não sei o que é isso. Então, sei lá, como eu vim aqui porque eu tenho depressão. Aí na nossa cabeça já pula lá o professor de psiquiatria, o DSM. Não, 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 não. Deixa isso um pouquinho de lado. A gente vai usar, a gente vai ver isso, né, nas próximas aulas. A gente vai usar, mas primeiramente você vai perguntar: o que é isso? O que é depressão? Como é depressão? Quando ela aparece? Que cor tem? Que cheiro tem? Que tamanho tem? Porque às vezes o que aparece no discurso é um negócio completamente oposto do que o DSM vai falar. E aí você não vai. Não, não é isso. Você está errado. Depressão é isso aqui. Não, você vai ficar com o discurso, porque o método se faz ao caminhar. É mesmo. É isso que você sente? E quando aparece? E quando aparece, você faz o quê? O que acontece? Como é?
Então, perguntas de o que, como, por quê e para quê, a gente anda com elas debaixo do braço aqui, ó. Para qualquer coisa. E aí entrou o paciente 1 e falou isso. Faz um tempão que eu não sei o quê. Aí o seguinte fala a mesma coisa. Tempão para o outro é outra coisa. Então é sempre um novo encontro, às vezes com o mesmo paciente. Que o que virá na semana que vem já tem uma experiência de uma semana, assim como você, de coisas boas, de coisas ruins, né? Então, por isso que é um método que se faz ao caminhar com o pressuposto de não saber. Ok? Terceiro palavrão do dia, filológico. É um método filológico. Não é filosófico, é filológico. Ou seja, ele é comparativo. A gente faz uma comparação, a gente vai ver entre a psique objetiva e a subjetiva, consciente coletivo, essas coisas, mas também comparativo ao próprio sujeito. Então, em 1799, o exército de Napoleão encontrou a Pedra de Roseta. Vocês conhecem a Pedra de Roseta? Já ouviram falar nela? Marina não, né? A Pedra de Roseta, eles acharam numa escavação, e ela tinha as inscrições em 3 línguas diferentes. Até 1799, na verdade, um pouquinho depois, né, que precisou ser traduzido, os hieroglifos egípcios eram desconhecidos, porque estão lá nas pirâmides, estão lá no Egito, só que ninguém sabe o que significa. Até descobrirem a Pedra de Roseta, porque na Pedra de Roseta tinha os hieroglifos e outras 2 línguas. O grego arcaico era uma delas. Então, através de comparação, eles traduziram os hieroglifos. Então quer dizer que isso aqui significa tal coisa, porque o grego está mais próximo da gente do que o os antigos hieroglifos. Então, através da Pedra de Roseta, descobriu-se, né, a tradução foi feita em 1822, o que significava aquele monte de símbolos desenhados. Então, o método ele é filológico porque ele é comparativo. Então, o sujeito é o próprio dicionário de si. Então, os sintomas, o discurso, os sonhos, as fantasias serão comparadas com ele mesmo. Por isso que quando a gente vê lá no módulo 4, análise dos sonhos, por que o método junguiano é diferente de outros? Porque ele cria condições de comparar o símbolo à própria pessoa. Então, é por isso que dicionários de símbolo não servem muito, não são muito úteis para o trabalho de sonhos na clínica. Porque você precisa comparar o sonho, o símbolo do sonho, com a própria pessoa. O dicionário de símbolo é a reunião universal daquele símbolo. Então, é todo mundo que sonhou com cobra, todos os relatos de mitos, de contos de cobra, aí o sujeito vai lá no dicionário e escreve: cobra é isso, é aquilo, aquilo. A cobra no cristianismo tem esse significado. Aí a Flávia sonha com cobra. Aí o Jardel sonha com cobra. Aí a Marina sonha com cobra. Aí eu vou lá, pego o dicionário e falo: cobra é, sei lá, mau auguro. Mas aí, sei lá, a Flávia mora em Franca e logo ali do lado da casa dela tem um sítio. O Jardel mora em Belo Horizonte, vocês moram?
Cidade grande, nunca pisou numa roça. E aí ele sonha com cobra. E a Marina, ela trabalha no Instituto Butantan, tirando veneno de cobra para fazer antídoto. Poxa, a cobra tem significados completamente diferentes. Então você cria o comparativo com a própria pessoa. Não é que o dicionário de símbolos não vai ser usado. Ele tem uma etapa no método, mas ele não é o principal. Tá? Uma vez eu contei isso, acho que uns 3, 4 anos atrás, tinha um participante, ele ficou extremamente frustrado porque ele tinha acabado de comprar o dicionário. E é caro, viu? O bichinho é caro. Até hoje, quando a gente topa assim, às vezes a gente comenta. E aí, está usando dicionário? Então, ele é antinômico, ele é dialético e ele é filológico. Então, o que a gente vai fazer, essa metodologia, né, que eu desenvolvi nesse tempo, eu faço uma analogia com uma caixa de ferramenta. Então, é um kit de trabalho. Imagina um mecânico. O mecânico, ele tem uma caixa de ferramentas. Lá tem, sei lá, chave de fenda, tem martelo, tem chave inglesa. E aí você liga para ele e fala, cara, vem me ajudar aqui que meu carro parou. O que ele vai fazer? Ele vai te perguntar, o que aconteceu? Aí você vai descrever os sintomas. Através dos sintomas do carro, ó, ele liga, não faz barulho, ou faz barulho, mas não pega. Ele vai montar a caixa de ferramentas dele e vai até o seu encontro. Então é isso que a gente vai fazer, ok? Qual que é o nosso primeiro item da caixa que eu quero que vocês coloquem aí? O que é inconsciente? Já ouviram falar desse negócio? Consciente. Aqui também, né, como eu falei, a gente precisa entender qual que é o inconsciente para o Jung. Existe o inconsciente para a neurociência, existe o inconsciente freudiano. Qual que é o inconsciente para Jung? Ele é um conceito negativo. Ele não é metafísico e ele não é filosófico. Isso aí o Jung deixa textualmente, ele cansa de falar isso. Não é algo filosófico, não é algo metafísico. O que é metafísico? É o estudo da realidade mais fundamental, ou dos aspectos mais fundamentais da realidade. A filosofia, enfim, as ciências estudam metafísica. O Jung fala, não estou preocupado em fazer metafísica. O inconsciente ele é psicológico. A gente vai ver que negócio é esse. O que é um conceito negativo? Ele é um conceito criado para evitar um preconceito. Então, no caso do inconsciente, é para falar daquilo que a gente não sabe. Porque se é inconsciente para valer, ele não pode ser consciente. Então, a gente não sabe o que acontece no inconsciente. Ah, então como é que a gente sabe que ele existe? O que está rolando aqui entre nós agora? Imagina que a gente está numa sala presencial. Entre nós tem um negócio. Primeiro, você pode falar, tem o ar, certo? Você está vendo o ar? Não. Mas você sente os efeitos dele. Você respira, né? Respira. Se venta. Nesse ar pode ter criaturas, seres, né? Fungos, bactérias, vírus. Você está vendo? Não. Mas está agindo. Pode agir. Pode pegar um resfriado. Tem uma outra coisa ainda entre nós agora. Provavelmente
você está usando essa, para a gente ter essa conversa, está rolando um Wi-Fi, né? Para pensar no Wi-Fi. Que negócio é esse? Tem lá um roteador, tá ali. Como é que você imagina o Wi-Fi? Como é que ele funciona? Ele está funcionando, a gente está falando, a gente está conversando graças a ele. Obrigado, Wi-Fi. Mas o que que ele é? Então tem gente que imagina como onda, né? Então, sabe quando você joga uma pedra na lagoa e ele vai. Ele vai até certo ponto, depois ele começa a ficar fraquinho. Tem gente que vê lá a palavrinha Wi e Fi, né? Batendo na parede, que nem os DVDs antigos, assim, bate lá, bate cá, bate cá. E aí ele entra no meu celular, ele entra no meu computador. E para quem né, tem um pouco mais de conhecimento técnico, vai ver que é pulso elétrico 1 e 0, 0 e 1, 0 e 1, o tempo todo. A gente não está vendo, mas a gente está sofrendo, né, no bom sentido, os fenômenos dele, a gente está conseguindo conversar. Então, o inconsciente, a gente não vê, a gente percebe os efeitos. Então, ele é inconsciente para valer. Então, é um conceito negativo para falar daquilo que a gente não sabe. Um exemplo, palavra nada. Quando a gente fala nada, a palavra nada, ela representa uma coisa que é difícil até de imaginar. Imagina o nada. Como ele é? Aí você fala assim, é um grande vazio branco. Já tem cor. Já tem forma, já tem espaço. Então é um negócio tão... E quando você fala nada, já tem alguma coisa. Já tem uma palavra. Então é um conceito negativo, ou seja, para falar de uma coisa que a gente não sabe. Ok? Então esse é o inconsciente do Jung. Isso é textual também. O consciente serve, né, o conceito de inconsciente serve para a gente definir aquilo que é indefinível. Opa, não faz sentido algum? Antinomias. Só vai fazer sentido nas antinomias. Então, é uma delimitação do que é ilimitado. É, é um limite de município. Pensa no limite de município. Né? Limite de município. Aquilo é uma linha imaginária. Né? Onde que começa a linha, onde que termina a linha. Então mas aqui começa um município, aqui termina outro. Então essa delimitação, ela é pragmática. Ela serve para uma finalidade. Mas ali, de fato, não tem nada. É só grama, ou é só rio, ou é só, sei lá. Tem município que uma calçada é uma cidade, na outra calçada já é outra, né? A gente vai lá pegar uma régua para onde começa Santo André e onde termina São Paulo. Então, é nesse sentido que os conceitos que a gente vai aprender aqui, eles são... o Jung é um nominalista. Então, ele utiliza de conceitos para entender fenômenos que são indefiníveis. Por isso que a abordagem junguiana arrepia a galera da ciência clássica. Mas como assim o conceito não é definidinho, bonitinho? Cadê a régua do conceito? Então, amigão, onde é que tem isso na realidade? Então, por isso que ele é um nominalista, ele não vai trabalhar com uma metapsicologia estrutural, como a do Freud, por exemplo. O Freud, ele vai supor, ele vai propor, ele vai falar o que acontece no inconsciente. Então, lá no inconsciente, sabe aquele lugar que a gente não sabe o que é? Então, lá tem uma estrutura que é o id, lá tem um superego, lá tem
lá tem o desejo. Então, ele vai falar do que acontece no que a gente não tem acesso. O Jung não faz isso. Ele fala, vamos ficar com os fenômenos. O que acontece? Na realidade, no dia a dia, mas que a gente consegue perceber que não tem um prosseguimento, que não vem da consciência, não vem da vontade. Por isso que o método de análise de sonhos, ele é diferente da análise freudiana. Porque a análise freudiana vai falar o que vai acontecer. A gente não. Por isso, o pressuposto de não saber. Ok? Os exemplos aí do Wi-Fi, do vento, fica claro, dos efeitos, daquilo que a gente não vê. Então, o que a gente vai aprender é basicamente essas três etapas. Eu chamo de campo de aproximação, a personificação e a desidentificação. Então, no atendimento clínico, a gente precisa construir esses três tópicos para atingir o objetivo da análise, que é a individuação. Então, como é que o sujeito volta para a individuação? Para o Jung, a neurose, a doença, é um afastamento do processo de individuação. A gente precisa, né, num processo analítico, trazer o sujeito para o si mesmo, para si mesmo, através dessas três etapas. Então, o primeiro módulo vai ser o campo de aproximação, o segundo, a personificação, o módulo 3, no terceiro mês, né? O módulo 3 e o módulo 4, que é a desidentificação e a análise dos sonhos. Ok? Então, esse é o nosso cronograma. Coloquei aí, né, um prazo de 3 meses, mas, né, fica também a critério da turma de não precisar correr e fazer as coisas às pressas, né? A gente coloca, né, um prazo aí para a gente se organizar, mas temos aí essa possibilidade também de se deitar em cima de um tema e amplificá-lo. Ok? Então, para quem, né, vai fazer, recebe de cortesia o curso de introdução, que é um curso gravado, são 10 aulas, vou disponibilizar para vocês, porque esse aqui já é um curso intermediário. Então, para quem não conhece os conceitos, vai lá, maratona as aulas, são 10 encontros, tem aula mais curta, tem aula, né, teoria dos complexos, dá acho que quase 2 horas de aula. E é sensacional. Para mim é meu tema favorito, é de explodir a cabeça. Se vocês querem explodir a cabeça, aula 3, teoria dos complexos, que é sensacional. Então, o participante recebe de cortesia o curso de introdução e o e-book de como atender na abordagem, um guia prático. Então, tudo isso que eu falei aqui de nominalismo, antinomia, tá lá no e-book detalhado. Beleza? Então, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente começa esse primeiro módulo aqui, deixa eu voltar aqui, o campo de aproximação. Então, o que é isso? O que o analista, o que o psicólogo precisa fazer para criar esse campo de aproximação? O que é o campo de aproximação e o que é preciso fazer para que o sujeito entre em análise. Para que, né, entrando em análise, entrando, né, numa relação terapêutica, ele possa personificar o que é isso, o que é, como faz, para, enfim, chegarmos na terceira etapa, que é a desidentificação. Ok? Olha, no tempo, hein? Perguntas, dúvidas, questionamentos?
Tranquilos? Eu vou, assim que a aula ficar disponível, porque eu paro a gravação agora, o Meet leva um tempinho, a hora que ele disponibilizar, eu já subo na plataforma, que eu vou colocar o e-mail de vocês, aí vocês têm acesso para reassistir, caso queiram. Beleza? Uma honra tê-los aqui. Bora começar a entender esse negócio. Se ficou difícil, calma que piora. Então, eu sempre falo isso, relaxa, se tá... calma que vai complicar mais, mas a gente vai fazer essa viagem juntos. Beleza? Bom final de semana para vocês, então. Para você Muito também. obrigada. Pode falar, Ryan. Não, é que eu só ia agradecer a aula mesmo. E agradecer também o bom final de semana para você também. Para vocês Obrigado. também. Obrigada, Maria. Até mais. Até, gente. Tchau. Tchau.